Bem, gente, o tema que nós vamos tratar hoje, um tema que me foi passado pela academia e que é muito importante para este momento. Vocês depois, inclusive, vão poder assistir pela internet, eu vou disponibilizar no meu canal, mas hoje nós vamos tratar exatamente sobre a questão da compulsividade e quando a internet e o acesso à rede social se torna um vício. Nosso tema é as consequências do uso excessivo. Observem, excessivo, não é o uso das redes sociais e a leitura como um antídoto. Bom, eu começo com uma fala de um espanhol, que é o Antônio Fernandes Paradas, que ele trata sobre a questão dessa evolução que a internet tem provocado, esse desenvolvimento na sociedade. 20 anos, o Fernandes aponta que ela tem provocado essa mudança social. E quando eu me deparei com essa fala, eu imediatamente tive que buscar no tempo 20 anos, 25 anos, quando o mundo era muito mais tátil do que digital. Quando nós precisávamos, para nos relacionar, precisávamos ter o tete-a-tete, precisávamos confrontar o outro quando havia alguma divergência. Quando havia conflito, precisávamos encarar o outro e colocar a limpo. Hoje, basta ir nos comentários, soltar o veneno e depois bloquear a pessoa. O tempo mudou. Hoje a gente não precisa mais encarar ninguém quando a gente diverge. A facilidade do botão bloquear nos impede de manter amizades quando há algum conflito. É muito mais fácil se livrar das pessoas hoje em dia. A gente bloqueia e parece que essa pessoa some da nossa vida. Isso de 20 anos para cá. De 20 anos para cá, a própria rede social mudou. Porque quem lembra, do Orkut, que foi que começou tudo isso, nós tínhamos uma rede social que era mais de relacionamento. Hoje, Facebook, Instagram, são redes sociais que são fintechs. Hoje já estão gerindo dinheiro, é possível fazer depósito através do WhatsApp. E a ideia é que você tenha uma integração entre o WhatsApp, Facebook e Instagram para você poder fazer transferência de dinheiro para qualquer pessoa através de qualquer rede social. Então a gente tem uma fintech. Hoje, o projeto que iniciou de um dia monetizar as redes sociais, nós estamos vivendo. Então a gente não pode mais tratar as redes sociais apenas como rede de relacionamento. Existem outros interesses por trás dessas redes sociais. E para espanto nosso, hoje existem 5 bilhões de usuários de redes sociais no mundo. Isso representa cerca de 64% a 70% da humanidade em redes sociais. E eu me arrisco a dizer que a gente só não tem uma totalidade porque muitas pessoas ainda não têm acesso à internet ou não têm recurso para ter o aparelho que possibilita ter acesso à internet. Porque se tivesse, nós teríamos a totalidade ou quase a totalidade de nós vivendo avatares na internet. No Brasil, são 131 milhões. Há divergência. Existem pesquisas que apontam 151 milhões, 170 milhões. O fato é que nós temos 224 milhões de brasileiros e pelo menos mais da metade, 60%, 70%, está conectada em redes sociais. Nós começamos a falar agora dos internetsens. Eu chamei o presidente da Academia de Internetsen e vou chamar todos vocês de internetsens. É o nome do cidadão da internet, é o internetsen, porque hoje já começou a discutir sobre a sociedade de cooperação, que seria a sociedade da internet. Nós estamos dentro de uma sociedade, que é uma sociedade digital, onde nós reproduzimos alguns pensamentos nossos, não somos nós. Nós temos a sensação de que somos nós, mas não somos nós. O Franciorles Vianza, do Facebook, do Instagram, é apenas uma abstração, uma ideia de presença que quando eu estou falando pelo direct, você tem a sensação de que está falando comigo, mas não é comigo que você está falando.
Você está falando com um sistema que está retransmitindo o que eu estou digitando em qualquer lugar onde eu estiver. Não necessariamente sou eu. Então hoje nós temos essa sociedade onde nós reproduzimos, e agora com a chegada do metaverso nós vamos começar a ter os nossos avatares dentro desses metaversos. E por incrível que pareça, já existem pessoas que estão vivendo 24 horas do dia dentro do sistema do metaverso. Elas mandaram produzir a cama delas no mesmo lugar onde elas têm, na realidade virtual, uma cama virtual. Então ela não precisa mais nem levantar. Já fica deitada na cama física que reproduz a cama do metaverso. E assim ela já está totalmente dentro dessa realidade digital. Nós não queremos aqui que ninguém abandone a rede social. Mesmo porque eu até considero que não é mais possível. Nós chegamos a um momento do avançar digital, informacional, que a gente não vai mais conseguir viver sem rede social. O que pode acontecer é uma mudança de rede social. Assim como o Orkut deu adeus e o Facebook ocupou o espaço, uma outra rede social pode ocupar o espaço do Facebook, como hoje o TikTok já está ameaçando o Facebook. Então é uma rede social que vai substituir a outra, mas dificilmente a gente vai ficar sem nenhuma rede social mais. O que a gente está querendo é que nós tenhamos um uso sóbrio, um uso sereno, um uso equilibrado, ou buscando um termo que vem lá de Aristóteles, uma justa medida. Aristóteles dizia que para você ser feliz, para você ter uma boa vida, para você ter virtude, você precisava se afastar dos extremos. Nem o excesso e nem a falta, mas buscar um equilíbrio entre todos esses desejos e pulsões que nós temos. Isso vale para a internet também. Então não é questão de se afastar, é questão de nós mantermos essa conexão com a realidade e termos um olhar crítico. O mundo hoje vive com a rede social uma relação de conexão, mas a rede social vive com o mundo uma relação de interconexão. A rede social hoje influencia o mundo. Ah, não é verdade? É sim. Bastou que a política se reunisse para criar uma lei para regular a internet, que as redes sociais se uniram junto com o YouTube e o Google e fizeram um link apenas abaixo do navegador. Um link que levava para uma série de artigos que questionavam a regulação da internet. Bastou isso para que o projeto fosse tirado de votação e causasse um caos na política. Os senadores reclamaram, disseram que as redes sociais estavam criando uma corporação para confrontar o Congresso, mas o fato é que a lei foi tirada de votação, para vocês terem uma ideia da força que as redes sociais têm hoje em dia. Então nós estamos lidando com um sistema de poder, um sistema de influência. Eu cheguei uma vez num órgão público e havia uma antessala e o secretário desse órgão público estava na antessala reclamando com os funcionários. E ele dizia assim, olha, vocês têm que tomar cuidado com isso, porque quando eu fizer um story de manhã, ele tem que estar no Instagram da secretaria até o final da tarde. Uma exigência. Então já está se tornando uma política pública, já estamos avançando para um grau de política pública das redes sociais. Então a questão não é você se afastar da rede social, porque ela tem seu valor. A cultura hoje, por exemplo, encontrou na rede social um mecanismo para a gente divulgar o nosso produto cultural. Os artistas estão nas redes sociais através de lives, projetos. A própria federação, as academias têm seus Instagrams, têm seu Facebook. Você pode entrar, por exemplo, no meu YouTube, Vianza TV, que você vai encontrar matérias sobre a cultura do Estado. É um mecanismo que tem o seu lado positivo. A gente só precisa ter cuidado, porque a internet vai modelando e as redes sociais vão modelando a nossa forma de pensar, a construção e a apresentação do pensamento. Se vocês olharem para a influência das redes sociais, vocês vão ver
que nós estamos agora caminhando para uma cultura, um pensar cultural, um pensar político que reproduz um pouco do que a internet apresenta. A internet tem modelado a nossa forma de enxergar o mundo. E é possível, a partir do momento em que a sociedade cria um sistema, que o pensamento vá sendo modulado. Vou citar rapidamente esse exemplo. A Grécia, como é que ela construiu o pensamento? Através da discussão no ágora. Os gregos se reuniam e começavam a elaborar o pensamento. Esparta, era proibido conversar muito. Eles precisavam ser lacônicos. A palavra lacônico vem da região de Lacônia, onde era Esparta. Não podia falar muito. Então a gente tem dois modelos. O grego que vai discorrer e o espartano que é extremamente conciso. E a partir disso, eles vão construindo o pensamento. A internet hoje tem nos mostrado um mundo de retalhos, recortes, onde cada vez mais a gente preza pela concisão e a falta de paciência com aquilo que é mais demorado. O WhatsApp tinha um áudio que a pessoa mandava um podcast. O que foi que o WhatsApp fez? Criou um sistema para que você ouça com voz de esquilo. Você manda um áudio rápido, o sujeito não tem paciência, clica. É rápido. A gente não tem mais paciência de escutar áudio. A gente não tem mais paciência. Eu me assustei semana passada porque o meu telefone ligou o meu telefone teve uma ligação convencional. Um confrade me ligou, ele não me mandou o WhatsApp. E quando eu vi a ligação dele, eu fiquei, meu Deus, o que eu faço? Onde é que eu aperto para atender? Então a gente está perdendo a paciência e isso reproduz a nossa forma de se relacionar com o outro. A gente também perde a paciência, a gente não quer mais ouvir, não quer dedicar tempo ao outro. Porque tudo tem que ser rápido, tem que ser uma passagem de dedo. E aí o livro entra como um grande desafio. Porque mesmo que você tenha a questão do e-book, você ainda tem que ler até a última página e tem que ler até o final do e-book para você compreender a ideia do todo. Na internet, quando você cansa de um artigo, você só passa o dedo e já muda para um próximo. Você está sempre atrás de novas emoções. E as redes sociais querem te estimular a ter novas emoções o tempo todo. É por isso que quando você está quietinho, você decide que não vai ler nenhuma mensagem, a própria rede social já criou um mecanismo de dar alerta, de fazer o celular vibrar, de gritar, de mandar sinal de fumaça, mandar um pássaro avisar, mas você tem que saber que tem uma mensagem ali e você precisa acessar de qualquer jeito, senão você vai perder alguma coisa muito importante que está acontecendo. E a gente começa a entrar nesse sistema de pensar o mundo de modo retalhado. O filme que ganhou o prêmio do Oscar de melhor filme ano passado foi o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. A maior crítica que houve sobre esse filme é que ele é uma versão de TikTok. Ele recorta cenas e depois ele vai colando e você assiste uma cena, pula para outra e para outra e para outra, que é uma versão TikTok da vida. Então nosso pensamento vai sendo modulado. A gente vai perdendo a paciência também de escrever. A gente vai perdendo a paciência de pensar. A gente começa a virar um espartano que não tem mais paciência de ir para o ágora para discutir a cidade, para discutir a polis. A única coisa que a gente pensa, como espartano, é na guerra, é na luta, é no ódio, é no hater, é em criticar. A gente precisa ter esse cuidado com a internet. Então, a leitura vai nos trazer esses antídotos, porque ela vai nos ensinar a ter paciência com o aprendizado. Vai ter que ter paciência se você quer adquirir conhecimento através, por exemplo, do livro do nosso confrade José Ferreira, Luiz Vieira, você tem que ir até a última página. É um desafio hoje em dia, você ir até a última página de um livro. Se a internet te passa apenas uma página, meia e com mais imagem do que escrita. A rede social também modela relacionamentos. E aí eu vou entrar na ideia do Zygmunt Bauman. O mundo hoje é uma água, é uma fruição. Hoje nós temos relacionamentos que são frágeis.
nós basicamente estamos perdendo a ideia do amigo e estamos tendo apenas o seguidor e substituindo o amigo pelo seguidor. Então isso vai pauperizando nosso relacionamento. Isso cria a avatarização, ou seja, nós privilegiamos o avatar da pessoa ao invés da pessoa e passamos a acreditar naquilo que o avatar nos passa e não o que a pessoa realmente é. De forma que quando você está na internet, eu não sei vocês, mas eu não vendo o meu lado ruim. É o meu lado que eu tiver de melhor, é o que vai estar na internet. Aí quando você encontra o pior, o humano, o falho, você se desilude porque você queria o avatar, você queria aquilo que a internet te passa de fantasia, de perfeição e etc. Então estamos vivendo este momento. Não sei se vocês observaram, mas as redes sociais criaram há anos a figura do selo de verificação, que mostra que aquela pessoa é destacado na sociedade, que ela é importante. A partir deste ano, eles tiraram o selo de verificação gratuito e tem que pagar para ter. Agora, se a gente quiser que alguém tenha um valor para a gente, essa pessoa vai ter que comprar esse selo de verificação, que no final das contas, o que é o selo de verificação? É nada. O que faz com o selo de verificação? Leva para onde? Ele é apenas um sinalzinho do lado do nome da pessoa que a gente começou a atribuir valor, que não tinha valor nenhum. E aí a gente olha para alguém que tem um selo de verificação e para alguém que não tem, e eu vou optar por seguir quem tem um selo de verificação. Isso é uma deturpação de valor, é um valor que não existia, que a rede social vai criando e a gente vai reproduzindo no nosso cotidiano. A rede social também modela a política. Eu vou pular isso aqui um pouquinho porque me parece ser algo que está mais próximo da gente. A compreensão de que a internet mudou a forma como a política é tratada. Hoje não existe nenhum político que queira ter uma vida pública e uma carreira política destacada se ele não tiver engajamento na internet. É por isso que, se vocês observarem, o governador do estado já amanhece com o celular na cara. Bom dia, estou aqui escovando meus dentes, bora trabalhar. E a maioria dos políticos são assim hoje em dia. Todos têm o seu social media, todos são meio atores, todos tiveram que aprender a lidar com a câmera e a política foi sendo mudada pelas redes sociais, pela internet. Isso começou agora? Não, isso começou em 2009, na Itália. Um técnico de informática chegou com um comediante. Se não me falha a memória, o nome dele é Grip. E disse que ele tinha uma ideia ótima. Qual era essa ideia? Ele percebeu em 2009 que a internet iria influenciar a política. E ele queria fundar um partido virtual, que não precisasse ter sede, não precisasse ter reuniões presenciais, que apenas coletasse os dados dos membros do partido. E ele teve essa brilhante ideia. Mas ele era um técnico de informática e considerava que ele não tinha muita simpatia para a política, ele precisava de alguém que fosse simpático. Aí ele procurou o comediante para que ele fosse o rosto do partido. E aí formou a dupla. O comediante se tornou o rosto do partido e ele, o cara que controlava o partido virtualmente. Esse movimento político tem um nome, Movimento 5 Stelle, ou Movimento 5 Estrelas. Esse partido virtual acabou tomando conta do Congresso na Itália. Acabou elegendo o premier da Itália. Esse projeto influenciou um pensador americano chamado Steve Bannon, que esteve na Itália, gostou do projeto, levou para os Estados Unidos e implementou o projeto Donald Trump, que veio implementar o projeto no Brasil. Tudo começou com relação à internet. É por isso que se diz que os políticos de direita parecem ter uma relação melhor com a internet. Tem uma razão histórica. Começa com a direita na Itália através do projeto 5 Estrelas.
Eu estou falando isso só para vocês entenderem que isso já é um projeto envolvendo a rede social, a internet. Então, política hoje está sendo moldada pela internet. Se a gente estiver o tempo todo sendo conduzido apenas pelo que a internet diz, nós vamos seguir padrões de algoritmos. E não se iludam, o algoritmo nunca vai confrontar você. O que o algoritmo faz é te mostrar aquilo que ele acha que você gosta. Se você gosta de viajar, ele vai te mostrar um lugar para onde você pode ir. Se você gosta da cor azul, ele vai começar a te mostrar um monte de fotografia azul, paisagem azul, imagem azul, porque ele quer que o seu mundo seja conforme aquilo que te agrada. Um livro não te pede licença para te mandar, para te passar uma mensagem. Ele te fala, ele te apresenta. Então, por isso a leitura nos confronta. E é por isso que a gente precisa ter em mente que a leitura nos leva para esse desafio que um algoritmo não leva. Que a leitura nos apresenta um mundo que muitas vezes vai nos deixar desconfortáveis. Ler, por exemplo, ensaio sobre a cegueira deixa a gente desconfortável. E é isso mesmo que a literatura tem que fazer. Ela nos confronta, ela nos desafia. Ela nos leva para momentos críticos que a gente não estava preparado e não queria. E é a partir dessa relação de confrontação que ela nos apresenta um pensamento crítico, que a gente pode construir o nosso pensamento crítico a partir de um leque de opções, inclusive daquilo que nos confronta. Por isso que a gente precisa ter esse meio termo entre o uso das redes sociais e a preservação de uma vida de leitor, de preferência com obras completas que nos desafiem. Eu vou finalizar essa fala trazendo para vocês uma metáfora do pensador Umberto Eco. Umberto Eco tem um livro chamado Os 6 Passeios no Bosque da Ficção. E é muito legal usar essa metáfora, porque ele diz o seguinte, que para você embarcar no universo da ficção, no universo da leitura, você precisa estar preparado. Você não vai entrar num bosque se você não estiver preparado para encontrar caminhos que se bifurcam. Você não vai entrar num bosque se você não estiver pronto para abrir seu próprio caminho, porque você vai encontrar uma trilha, ou você vai criar a trilha, você está num bosque. O caminho é você quem vai construir, mas você precisa dar esse passo de entrar dentro desse bosque, que aqui eu vou usar como uma metáfora para a leitura, uma metáfora para a vida, uma metáfora para a sociedade, e uma vez lá dentro, você começa a construir o seu caminho dentro desse bosque, o seu caminho rumo a um pensamento mais crítico, a um ser humano melhor e a alguém que entende esses mecanismos sociais e digitais que por vezes procuram controlar a vida da sociedade. Eu finalizo com esse convite, que todos nós possamos entrar e encarar esse desafio do bosque da leitura. Muito obrigado.